Uma boa empresa não é uma empresa onde não há conflito. Uma boa empresa é uma empresa que tem condições de absorver os conflitos. Professor Silvio Almeida, que ministra a disciplina de Compliance Antidiscriminatório no curso de Administração da FGV e AESP. Professor, muito obrigado por atender o convite do Uma honra, bate-papo. uma honra. Estamos fazendo aqui um programa especial para o Dia da Consciência Negra, né, que se comemora essa semana. E eu queria saber o seguinte, qual que seria a contribuição que uma instituição de ensino, especialmente instituições de ponta, como a Fundação Inovadora, assim, podem oferecer para ampliar o acesso de negros a melhores posições e melhores benefícios dentro das empresas e, consequentemente, da sociedade? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Acredito que uma escola como a Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas tem o papel, primeiro, de formar os quadros, né, que vão ser fundamentais para a construção de processos, não só dentro das empresas, mas também processos que vão se espalhar para outros âmbitos da sociedade e que, de alguma maneira, consigam desnaturalizar a ausência de pessoas negras, e podemos estender isso a outras minorias sociais, dentro de alguns espaços que são espaços fundamentais, espaços de poder. Então eu acho que a tarefa de uma escola como a FGV é no sentido de formar aqueles, né, que dentro dela vão buscar essa formação, mas também de o tempo todo se autoanalisar e também de se transformar para que ela também não seja infiltrada pelos processos discriminatórios que fazem parte da sociedade. Veja, numa sociedade em que você tem uma série de discriminações que são estruturais da sociedade, é muito difícil ou impossível que uma instituição ela não esteja à mercê também, porque ela é também um produto dessa mesma sociedade. Nesse sentido, é fundamental que uma escola tenha capacidade, tenha flexibilidade, tenha a inteligência e seja também pautada por certos valores que a coloquem que ao mesmo tempo que é um produto da sociedade, possa também contribuir para que a sociedade possa se transformar. E você foi contratado, professor, para ministrar uma disciplina que chama-se Compliance Antidiscriminatório. O que consistiria essa disciplina? O que seria? Pode-se dizer que é um método, é uma ferramenta? Veja só, falar de compliance, em primeiro lugar, é falar de gestão de risco. É a tecnologia de gestão de risco dentro das atividades empresariais. E a isso se soma também a ideia de governança. Uma empresa que pretende enfim, desenvolver suas atividades, continuar estável e continuar coesa, ela precisa ter técnicas de gestão, né, dos conflitos que lhes são inerentes. Uma boa empresa não é uma empresa onde não há conflito. Uma boa empresa é uma empresa que tem condições de absorver os conflitos, de tornar esses conflitos como parte do seu processo de reprodução da sua atividade empresarial. E nesse sentido, o que é o compliance? O compliance permite, portanto, estabelecer diagnósticos sobre possíveis riscos, apresentar análises sobre esses riscos e permitir também que se criem ferramentas, né, ou de eliminação ou diminuição desses riscos. No nosso mundo, as questões assim, a discriminação negativa, ela se torna um fator também que ameaça a coesão e que ameaça também a estabilidade das empresas, especialmente nas empresas que se pretendem empresas globais. Sim. Porque hoje, diante das redes sociais, diante da velocidade das informações, isso pode trazer consequências terríveis, não só em termos de imagem, mas em termos também de produtividade, gestão da empresa, da relação da marca, da relação daquilo que é produzido da empresa com uma parcela importante da sociedade. Então veja, uma empresa, uma grande empresa, uma empresa que se pretende, que quer, né, existir, né, para além do tempo presente, que quer ter um futuro, ela precisa necessariamente estar aberta às complexidades e à diversidade. Então o compliance discriminatório busca justamente estabelecer tecnologias de gestão de risco que são inerentes à atividade empresarial.
e, especificamente nesse caso, nas questões relacionadas à discriminação. É muito importante. Você falou das peculiaridades brasileiras, né? Eu queria saber o seguinte, se em 10, 15 anos houve uma melhora ou não houve uma melhora dentro dessa inserção realmente de negros nos altos escalões das empresas, na tua opinião? O que pode ser feito para a gente ampliar esse acesso? Nos últimos, na última década, né, o Brasil experimentou uma mudança bastante acentuada no que tange ao seu, especificamente falando agora das questões relacionadas à demografia universitária, ou seja, você tem, por conta de uma série de políticas públicas, por conta também de mudanças, né, no próprio modo de pensar a questão da desigualdade e da diversidade, você tem um maior número de pessoas negras nas universidades, você tem um maior número de pessoas negras, portanto, em condições de atender a certas demandas técnicas das empresas, enfim. Mas o que há também de importante nesse caso? Não basta apenas isso para que você tenha diversidade e sendo mais contundente, que você tenha menos parâmetros de igualdade no que tange às relações empresariais. Se o executivo disse que lamenta muito, vejam que a lamentação ela deve se transformar numa ação, deve se transformar, portanto, num projeto, se de fato a diversidade é algo relevante, de fato é relevante. Então, uma das coisas que a gente fala muito na questão do compliance discriminatório é que a falta de diversidade ela é um fator de risco. E nesse sentido, o que deve ser feito? As empresas devem estabelecer processos de formação. As empresas devem estabelecer e colocar isso como seu objetivo. Se de fato, e há de fato, nós vivemos num país de profundas desigualdades sociais e econômicas que são estruturadas pela questão racial. Então é fundamental que as empresas, no contexto da economia brasileira, e uma coisa que deve ser dita aqui, meu caro, não há possibilidade de falar de desenvolvimento econômico num país em que 54% da população é negra e que discrimina 54% da população. Não existe precedente histórico de um país desenvolvido que tenha discriminado a maioria da sua população, cujo imaginário social seja constituído a partir dessa diferença, dessa desigualdade. Então, é um papel das empresas e das instituições de maneira geral, e falo das escolas, das universidades, pensar nessa questão racial, mas vinculando-a, obviamente, com o próprio processo econômico, com a construção de instituições políticas que sejam democráticas. O professor Luiz Felipe D'Alencastro, que é professor dessa casa, que é um grande amigo, uma pessoa a quem eu quero muito bem, ele diz o seguinte, que a questão da diversidade e a questão da inserção de minorias sociais em espaços de poder, especialmente falando das pessoas negras, não é uma questão apenas de diversidade, é uma questão de democracia. São coisas distintas. Com certeza. E interligadas. São interligadas. Tá bom. Professor, muito obrigado pela tua experiência por todo o nosso horário. E vamos ficar atentos também, né? Assim, tudo é um dia que é para ser relembrado, né? E para que essas demandas de inserção sejam sempre reafirmadas. Sem dúvida. Muito obrigado. Um prazer estar aqui.